Seja muitíssimo bem-vinda ao Empreendedorismo Musical. Hoje a gente vai abordar o tema Mulheres na Música com a super cantora Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente como que começou, né, a música na sua vida, como que surgiu, né, e se teve algum desafio no início de carreira, ao longo da carreira, como que a música surgiu pra Fernanda Porto? Começou muito cedo, com 4 anos, na aula de flauta na escola, já percebi que a professora resolveu gravar a aula, depois com 7, 8 anos, comecei a ganhar festival de escola, de composição. Aí, na escola mesmo, como meus pais não davam dinheiro para comprar lanche, então eu negociava, eu falava: "Eu te ensino a música da moda, aí você me paga uma pizza, um sorvete", enfim. Então, assim, já desde criança, realmente já senti essa vocação chegando, né. E só que minha mãe acabou colocando a minha irmã para aprender piano e eu ficava assistindo as aulas dela em cima da escada, assim. Só quando eu fiz 14 anos mesmo, que eu já estava tocando violão como autodidata, eu tinha uma vizinha que me ensinava os acordes, eu comprava também as revistinhas, assim, na banca. Ali eu comecei a ver que eu gostava mesmo de música brasileira, música popular brasileira, e falei: "Bom, mas minha família não vai exatamente aprovar essa história de viver de música", então eu falei: "Vou pelo menos tentar fazer uma coisa séria". Então fiz faculdade de música, né, então com 14 eu decidi que eu queria fazer faculdade de música e para isso eu sabia que eu tinha que estudar, me formar em 2 anos, então eu fiz um curso enlouquecido, eu tinha 3 aulas por semana de piano e dormia 3 horas por dia. Eu estudava até às 11, dormia, acordava às 3, aí ia para a escola, voltava e estudava o dia inteiro. As suas obras são muito ricas, né, na musicalidade, né, a gente vê isso nitidamente nos seus shows, na sua música em geral. Como que você transita, né, entre ritmos, fazendo algumas mix, né, entre vários elementos musicais, às vezes eletrônico, música orgânica também. Como que você consegue fazer isso e da mesma forma, né, transitando entre vários ritmos, você consegue mesmo assim ter uma identidade tão presente, tão nítida, né, que a gente já tem de ouvido que é você que está compondo, que é a sua música. A coisa que eu mais, valorizo num artista é ter uma identidade, né. Eu quando também me procuram para dar uma opinião sobre trabalhos, eu sempre falo isso: "Vamos tentar achar você aí nesse projeto", né, porque às vezes tem pessoas que Sim. chegam com algumas identidades meio ainda Uhum. indefinidas, né. Sim. Então, fico feliz porque realmente, eu acho que eu lancei o primeiro disco, quando eu achei que isso estava realmente natural para mim, né, quer dizer, quem é a Fernanda Porto já estava claro para mim. Como que foi no Brasil essa receptividade, como que foi para nossa cultura nessa mesclagem, aceita a gente falando no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né. Ainda era algo novo, embora já tivesse grandes artistas fazendo alguns trabalhos similares. Como que foi a sua aceitação das gravadoras, produtoras e do público, claro, principalmente? Eu acho que é importante, né, assim, quando a música no caso, a primeira música que estourou, que foi o Samba Assim, é uma música minha, então, eu acho que eu tive, claro, toda a autonomia para fazer o que eu quisesse ali, depois veio o remix do DJ Patife, mas quando a gente fez o Só Tinha de Ser Com Você, né, uma canção do Tom Jobim, Aloysio de Oliveira, a gente Uhum. foi dado muito tratamento, muito cuidado musical. Então, assim, estava lá Ulisses Rocha, enfim, vários músicos muito bons gravando, né? O DJ Patife, o DJ Mark também fazendo remix. Então acho que assim, acho que é importante assim a música eletrônica quando os DJs percebem que eles precisam respeitar realmente algumas coisas que valorizam e que deixam a canção intacta, né? Então nesse sentido acho que eu tive uma aceitação muito grande assim, não, praticamente não vi rejeição nenhuma, sabe? Até alguns autores da bossa nova estiveram próximos a mim e ficaram contentes, né, de ouvir essa mistura, digamos assim, porque eu
ao gostar de música eletrônica, tudo era interessante para mim, mas o breakbeat, né, no caso do drum and bass naquela época, Sim. realmente me interessava porque ele é sincopado, né? Então ele pode se misturar com várias coisas do Brasil, jexá, samba, maracatu, enfim. E eu sou apaixonada por ritmos brasileiros, né? Sempre estudei muito isso, pesquisei. Hoje até é muito bom, a gente tem vários livros, né, lançados com áudio, então você tem acesso a tudo isso. Eu fui para Pernambuco, por exemplo, pesquisar o maracatu, fiquei 2 meses lá, né? Fui para Recife, então é isso. Acho que eu tive muito respeito, assim, sabe? Acho que todas as coisas que eu fui chamada para participar, eu tentei também envolver pessoas sérias que não fossem destruir uma canção original, né? Às vezes sem querer, mas é importante. Então, eu vejo que hoje, já há muito tempo, os DJs se agregam a músicos, né? Eles, ou pelo menos vão estudar, assim, para não ficar realmente essa, 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 esse risco, né? De sem querer acabar transformando uma canção, né, um clássico da música brasileira, em alguma coisa que o público possa estranhar, né? De lá para cá a gente teve trocentas revoluções tecnológicas, transformações tecnológicas. Como que você transita hoje, e foi transitando ao longo do tempo, com essas transformações na indústria da música e também, né, na comunicação que hoje é muito agregada, né? Cada vez mais evidente isso no mercado musical. Foi importante para mim lançar em 2020 um álbum que eu gravei também como o primeiro, sozinha, todos os instrumentos, todas as batidas, enfim, que é o Corpo Elétrico, é uma acústica. Porque as pessoas perguntavam, mas afinal, o que você é? Você é eletrônico ou é acústico? Eu falei, eu sou as duas coisas. Então eu pude, de certa forma, eu trouxe inclusive as canções primeiro em versões acústicas, depois chegou o disco em singles, né? Que era um desejo meu já desde a época da Trama. Então, na verdade, o que acontece? Eu acho que em alguns momentos é muito importante a gente ter autonomia. Então, eu criei o meu próprio selo, posso lançar discos a partir dele, mas também não estou exatamente fechada para lançar com selos maiores e que tenham, às vezes, uma visão também, né? Acho que quando eu lancei meu segundo disco, o João Marcelo Bosco, eu falei para ele: você não quer dar uma opinião? Eu já tinha gravado 22 músicas. Ele falou: não, em time que está ganhando a gente não mexe. Mas hoje eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, gosto bastante de ter opiniões. E eu tenho contado com muita gente, assim, eu estou compondo muito, eu fiz mais de 20 músicas em 2 meses. Devo lançar um disco em breve, estou começando a gravar já. Fui convidada pelo Beto Neves, né, que é um grande engenheiro de áudio, nem sei, ele já ganhou vários Grammys, enfim, para gravar no estúdio dele, Manduri. Sim. E ali a gente tem ele como diretor musical, que para mim está sendo muito interessante, né? Quer dizer, eu tiro um pouco a mão de controlar tudo e eu brinco que eu vou de madame, né? Eu chego lá de cantora mesmo, então está sendo muito legal para mim. Como que você consegue fazer esse equilíbrio, né, entre a música mais, que a gente chamou de orgânica, né, hoje, e com a música eletrônica, como que você consegue chegar no processo mesmo de composição, como que funciona o processo seu de trabalho, pra você ter um equilíbrio tão bom? Obrigada. Na verdade, depende. Assim, eu recentemente fiz uma música para um DJ, na verdade, a partir de uma batida, né? Como já aconteceu com Caio na Gandaia, que é uma música que eu fiz a partir da batida. Mas normalmente eu componho ou no violão ou no piano, né? E aí eu começo a Sim. experimentar, então eu abro o meu Logic Audio e fico ali experimentando, misturando. E o que me deixa feliz é que hoje a música eletrônica ela está incorporada na música brasileira como uma coisa natural, não necessariamente artistas eletrônicos, né? Quer dizer, aquilo entra até com instrumentos vintage, enfim, é tudo muito. Eu diria que o digital está orgânico atualmente, quer dizer, existe uma busca aí para trazer sonoridades misturadas sem exatamente um rótulo, né? Que A gente vê tanta ferramenta sendo lançada, tantas tecnologias, né, que a gente até assusta para onde que vai a parte da criatividade, o papel do músico mesmo, do compositor, né? Você vê que pode, às vezes fala, e o criativo, né? Como que fica perante todo esse cenário? mas eu acho que o criativo ele mantém a sua origem, né? A gente não Sim, tem explicação para a hora que realmente a inspiração aparece, né? O que eu faço é tentar respeitar isso ao máximo. Normalmente gravo, assim, às vezes em situações inesperadas, às vezes eu estou num parque, às vezes eu estou
sabe, não necessariamente no estúdio, e eu pego o celular e gravo ali, né? Então, porque realmente é um rompante, né? Às vezes parece que é como se você tivesse um monte de vivências, né, naquele momento se simplificam para poder virar uma canção, né? Inclusive, ultimamente, eu fiz agora, recentemente, também para um DJ, ele me falou, vamos gravar o Só Tinha de Ser Com Você de novo? Eu falei, putz, eu acho que a gente não vai conseguir pagar os direitos autorais. Aí eu falei, vou fazer uma homenagem ao Tom Jobim. Então, fiz uma música que chama Bossa Nova no Ar, que é uma homenagem ao Jobim. Então, imagina a responsabilidade também para mim, né? De fazer uma música que fala desse autor que para mim é meu ídolo maior, assim, como autor brasileiro, né? Porque ele consegue ser extremamente sofisticado, né? Não é à toa que ele está nos livros de jazz, mas ao mesmo tempo as melodias são naturais, né? Então qualquer pessoa pode cantar e isso que eu acho que é o grande desafio, né? O samba assim, por exemplo, é uma música que tem acordes paralelos, né? São todos acordes iguais, paralelos, que não tem exatamente uma função harmônica natural ou digamos padrão. Só que ela foi aceita assim, eu acredito que por isso, por essa magia, né? Que é uma mistura da melodia que soa natural com a questão do sampleamento, né? Porque o DJ ele sempre sampleia um acorde e isso vai transpondo em vários tons. Então o samba assim acaba sendo isso. Inconscientemente acho que eu fiz isso e acabou talvez pegando, né, os DJs um pouco naturalmente por isso, pelo inconsciente mesmo. Não acho nem que haja uma compreensão racional. É isso que eu ia perguntar, você tem um processo que surge, né, intuitivamente as suas composições, suas obras, ou se tem algo que é realmente arquitetado, orquestrado, né, para sair da forma que tem um resultado final mesmo, que sai as Não, músicas. totalmente intuitivo. Tanto é que as pessoas falam, ela se formou em composição e regência, ela estudou, não sei o que. Fala, bom, na hora que a criatividade aparece, tudo isso não Tá? está a favor, né? Está ali para, talvez, como influência, né? Acho que a gente estuda, mas não, é difícil mensurar o que realmente a gente aprende racionalmente. Eu acho que eu funciono bem pouco, assim, por esse caminho. Tanto é É, que eu acabo de compor, eu mostro para todo mundo, já ponho no Instagram, já pergunto se gostaram, porque eu não tenho uma segurança racional sobre o que eu faço. sim. Eu, minha música sempre foi natural, assim, no sentido de, mesmo ela correr, quando ela tem que correr por aí, é o público que vai mandando, mandando um para o outro, é o DJ que manda um para o outro. Foi assim que aconteceu e é assim que eu acredito que seja também. E quando você tem as suas obras, você traz muito ainda da escola erudita, você consegue se deparar com elementos da sua educação musical erudita na obra ou não? Não, Não. não, talvez como eu estudei música erudita contemporânea, na verdade, né, Sim, talvez eu tenha uma liberdade harmônica que vem daí, né, que eu estudei com Kohreuter, que é um cara que trabalhava de forma completamente livre, né? Então eu aprendi meio dessa sim. forma, né, livremente, né? Uma vez eu pedi para ele, eu falei para ele, tô achando tudo muito estranho, a gente está fazendo música planimétrica, eu nunca estudei dodecafonismo. Ele falou, tá bom, vamos estudar então. Aí eu comecei a estudar, eu odiei, falei, não, é muito chato, muito cheio de regras. Então eu mesma desconstruí a tese que eu tinha feito para ele e eu segui por essa coisa muito livre mesmo, a gente fazia música sem compasso, sem andamento, enfim. Então é assim que eu continuo, né? Não tem como. E como que você vê hoje os artistas contemporâneos? Como que você vê? Não sei se você segue alguns dos novos artistas, mas como que você vê a estrutura de composição? Tem algo que te atrai? Tem algo que você chama atenção de alguma forma? Ou você ainda curte mais a ficar na old school mesmo, que é onde tem as referências já mais situadas? Não, eu sou completamente apaixonada por tudo que é novo. Sim, Inclusive lancei um disco agora em 2022, junto com o DJ Zé Pedro, chama Contemporânea com Arroba, que é um sim. disco onde eu só interpreto, não compus nenhuma canção, novos autores brasileiros, né? E assim, é uma busca muito grande que eu tenho na minha carreira. Tanto é que eu tinha já um playlist, quando o Zé Pedro me chamou, vamos gravar um disco, eu falei, será que ele vai querer que eu grave Taiguara, essas coisas assim? Eu falei, e por sorte ele começou a mandar coisa do Chico Chico. Ele falou, eu falei, o que está acontecendo? Aí a gente se encontrou, eu falei, dá uma olhada no meu celular. Tinha assim, umas 20 playlists, assim, que incluía Léo Cavalcante, César Lacerda, Arthur Nogueira, o Bruno Berli, né? Enfim.
E eu acho que o que é bacana dessa nova geração é que realmente eles têm acesso, né, a as coisas, por exemplo, não precisam exatamente comprar um disco. Então, são autores que têm um respeito muito grande, tem aí, a gente percebe uma influência de toda a música brasileira, um respeito, né? Então é maravilhoso, assim, eu adoro, eu continuo sempre pesquisando e, inclusive, estou compondo, agora compus com vários deles. Quais são os próximos projetos, as próximas obras, né? Quais são os temas dessas composições? Algumas falam de movimento, de alguma coisa ligada à expansão corporal, uma coisa um pouco ligada à dança, né? Outras, eu fiz uma, por exemplo, parceria com a Alice Ruiz, que eu sempre musiquei os poemas dela e a conheci recentemente. Falei, posso musicar um poema de novo? Posso fazer outro? Aí a gente fez uma música que chama Bailador, né? Que fala desse processo de que a dança te transforma e tal. Fiquei super feliz, a música tá lá pendurada no canal dela, no Instagram dela, tá indo super bem. Então, assim, o que eu pretendo é gravar. Fiz uma parceria também com César Lacerda, que chama Cone Sul. Eu mandei uma melodia para ele. Ele estava ouvindo agora assistindo uma série da Netflix sobre o rock argentino e acabou fazendo uma música bilíngue, chama Cone Sul. E aí a gente vai gravar juntos, eu vou gravar em português, ele em espanhol. Então, assim, tudo muito mágico, assim. Acho que a Roberta Campos também é uma autora recente, né, que muita gente acha que a gente tem alguma coisa a ver, porque ela lançou o primeiro disco sozinha, também gravou tudo sozinha. Sim. E aí, recentemente, eu falei, quer fazer uma parceria? Aí eu mandei para ela, na mesma tarde, ela fez a resposta para minha canção, né? E tenho várias canções de amor, que para mim sei lá, é meio impossível não falar de amor nas minhas canções. O amor, assim como a música, são os elementos mais transformadores que a gente tem aí no planeta, né? Que é Sim, uma linguagem única, né? E, sim, claro, se desdobra em tantas outras sim. elementos aí para a gente, para a vida em si. E como que você vê, assim, tudo que você teve da sua jornada, são mais de 20 anos de carreira, né? Como Uhum. você vê as transformações que você foi passando, né, do mercado, das tecnologias, das referências, e também você trazendo tanta transformação, tanta inovação através da sua música, né, para o mercado brasileiro, para esses jovens talentos também. Eu acho que assim, as tecnologias permitem hoje que um artista possa se lançar independente de uma gravadora, que eu acho super bacana. Eu até ia realmente me lançar, né? Mas foi assim, digamos, uma questão de respeito também. Eu percebi que eu precisava de uma força maior, né? Que eu poderia agradecer essas forças que foram aparecendo, né? No meu primeiro disco. Acho que foi importante para minha carreira. Mas eu acho isso, acho que a música está muito mais democrática hoje nesse sentido, né? Então acho que os artistas que vão para grandes gravadoras só mainstream mesmo, que vale a pena. Acho que o artista de médio porte, eu chamaria, é bem mais interessante que ele fique tente abrir seu selo, ou tente abrir um selo com alguns amigos, enfim, distribuir com algumas distribuidoras que tem no Brasil ou mesmo internacionais, depende muito do estilo, né, que esse artista vai ter. Sim. E vejo realmente a quantidade de novos artistas bons assim aqui no Brasil é impressionante, assim. E muitos artistas também novos me procuram, né? Hoje mesmo chegou um menino me procurando, tem umas músicas, posso te mostrar, para você dar uma opinião. Então, é vida, né? É muito bacana, assim. Timbres, um mundo do som. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br. Como que é o filtro seu para identificar um novo talento, um novo artista? Qual que faz parte, né, das características que são importantes para você
seja para identificar que não é uma, acho plágio, acho uma palavra meio pesada, né, na verdade, mas assim, uma cópia de algo que já existe, né, para ter uma singularidade, uma Sim. identidade, ou até dos elementos musicais, como que é feito, né, o funil seu aí de É, bom, eu artista. sou quando algum artista me procura com essa intenção de dar uma opinião, para mim é trabalhoso, porque eu gosto de ouvir tudo, assim. Não adianta mostrar uma ou duas músicas, porque às vezes a- o artista está se procurando também, então já tive, por exemplo, do aula de canto, então atualmente não tanto, mas já tive alunos que chegavam cantando, sei lá, alunas, por exemplo, cantando Paula Toller, sabe, com uma vozinha super fina, e de repente, ao fazer técnica vocal, descobre um vozeirão, assim, e acaba, sabe, compondo. É praticamente impossível um aluno meu que chega não passar a compor. O Projota, por exemplo, foi meu aluno de canto. Aí eu falei para ele, por que você não compra um violão, né? Então, aí eu dava as aulas para ele, aí eu sugeri uns acordes no piano. Teve até músicas que a gente virou parceiro por isso. Eu sugeri uns acordes, eu nem queria parceria, mas ele falou, não, mas aí você faz parte disso tudo. Então assim, acho que eu tento sempre descobrir ali alguma coisa que está escondido, né? Então, amanhã mesmo tem uma pessoa nova que me procurou, eu falei, vou precisar ouvir tudo antes, então me deu trabalho realmente, porque às vezes o artista está ali, e o que eu busco é isso, né? Que esse artista ou essa artista possa ter uma identidade, né? E, porque realmente eu acho que não vale a pena caminhar assim, imitando, buscando fórmulas, ou tentando imitar alguém, ou uma batida de alguém, ou... Não resolve, assim, acho que o novo é o que surpreende, e o novo não é fácil de se encontrar, né? E para a gente ter essa visão, quais são as características você acha que seria imprescindível realmente para ter essa identidade nova? O que que você acha que é um novo talento, um aspirante artista que tá nos assistindo agora, que ele tem que ter? Eu acho que é a originalidade, né? Essa originalidade pode aparecer, assim, de repente, às vezes o cara fez 10 músicas, todas não estão exatamente É, originais ao meu jeito de ver, né? De sim. ouvir, mas de repente tem ali alguma coisa que tem um desenho, né? E aí eu tento puxar esse artista para isso, sabe? É mais ou menos o que eu faço, assim. Então, como que você acha, para onde a gente está indo, né, com a indústria musical hoje? Eu gosto de pensar que a nossa indústria, eu gosto de autores ou cantores que façam música brasileira. Por que eu falo isso? Porque eu acho que se a gente for fazer uma coisa, sei lá, que é meio cópia de algo do exterior, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso eu falo porque a nossa música é única, né, no mundo todo. Então, você vai perder ali uma identidade que já vem de quem está aqui, né, de quem ouviu tudo que a gente ouve. Então, eu acho que, por exemplo, hoje os DJs também, quase todos estão agregados ou pelo menos estudaram alguma coisa de harmonia, sabe? Então, eu vejo realmente as coisas muito mais em alto nível, assim. Eu sinto que os produtores musicais se agregam, né, também de forma mais interessante. Às vezes são vários, assim, ao mesmo tempo. Então, não sei, acho saudável, acho que depois da pandemia, muita coisa boa acontecendo, as pessoas voltando a tocar, em vários Sim, lugares para tocar. O projeto Tranquilo, por exemplo, que tem aqui em São Paulo e Belo Horizonte, é um projeto de novos artistas que mistura né, os novos e os não novos. Então, acho que por ali tem algumas descobertas, sabe, nesses ambientes assim de curiosidade, né? Então, esse projeto como esse, por exemplo, é para ouvintes curiosos. Então, é um lugar que as pessoas realmente vão para ouvir, sabe? O novo, não exatamente o que elas já ouviram. você falou da brasilidade, eu me recordo, uns 20 e poucos anos atrás, estava fazendo conservatório de música e tinha um baterista que tocava comigo, né, fazendo um baixo, ele bateria, e ele quis estudar jazz para morar nos Estados Unidos, né, para tocar lá. Ele ficou 2 anos, né, protelando a sua ida a Nova York. Quando chegou lá, foi para uma casa de jazz e começou a tocar. E os caras falaram: O que que você está fazendo? Estou tocando jazz. Ele: A gente quer ver você tocando axé. Né? Você é brasileiro. Jazz é nosso. A gente quer É, ver o que você tem de novo para gente. Né? mesmo porque as escolas de lá são muito alto nível, né? Você vai querer Sim. concorrer, entre aspas, né? Não É, concorrer, mas se fazer de jazzista lá, realmente é.
ou mesmo na Europa, né? Agora, em Sim. compensação, na Europa, Estados Unidos e Japão, enfim, quando eles sabem que a música brasileira, já chegam com um sorrisão, assim, né? Porque eles É, sabem que vai ter alguma coisa que só a gente faz, né? sim. Que bom, né? Que bom Então, que eu acho que parte de eu poder ter viajado tanto, né? É por isso, porque já existe um caminho aberto aí pela nossa música e seria uma burrice não absorver. Claro que eu também gosto, adoro pop, adoro rock, mas eu sei que tem alguma brasilidade que está aí no próprio rock nacional, né, que vai contaminar as pessoas de lá fora de um outro jeito. Quer dizer, a gente tem o nosso jeito, né, sei lá, com todas essas influências de Rita Lee, enfim. Eu acho que são é, vários artistas que têm uma marca, né? Marina, Lima, né? São pessoas que têm uma identidade muito grande. Então a gente sai dessa coisa de parecer algo do exterior, né? infelizmente a gente está chegando já estourando o nosso tempo aqui, mas Sim. o que que você deixa de mensagem aí, de inspiração para as novas cantoras, para os novos artistas, cantoras e cantores, claro, para os artistas em geral aí, para empreenderem suas respectivas carreiras musicais aí, qual que é Sim. a dica de ouro? Eu acho que a dica é buscar uma identidade. Quem cantar, acho que é muito importante também conhecer sua voz como um todo, né? Então, fazer técnica vocal, procurar profissionais que possam abrir, porque realmente às vezes a pessoa acha que a voz para por ali e tem muitos caminhos ainda que um condutor pode ajudar, né? Em relação à música, eu acho que é isso, ouvir, mas na hora que vai fazer alguma coisa, se, sabe, desapega desses conhecimentos e se solta, né? Sim. Obrigado pelo tempo, pelo compartilhamento aí, pelo Imagina, é um carinho prazer. com o nosso público. E vamos lá, mais um empreendedorismo musical. Se você quiser assistir essa e outras entrevistas na íntegra, acesse agora o nosso canal no YouTube e inscreva-se nele. E nas nossas outras redes sociais também, é só clicar Guga Gonçalves Oficial e você vai encontrar o nosso canal no YouTube e todas as redes sociais com as entrevistas na íntegra e também muita notícia e novidades e informações sobre o fascinante universo do empreendedorismo musical. Timbres, um mundo do som. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br.